Deus nosso Pai, o Senhor presente em nossa vida, através do nosso Pai Jesus Cristo e dos amigos espirituais que nos sustentam com seu carinho, com seus amores de bênção, que nós possamos elevar nossos pensamentos neste momento de estudo, onde estaremos estudando parte do Evangelho, onde nosso Senhor Jesus Cristo, nosso grande mestre, nos sustenta com suas palavras de consolo. Dai-nos força, dai-nos sustentação para que possamos fazer um bom estudo. E que neste momento, cada um que está em seus lares fazendo esse estudo, receba as bênçãos espirituais de luzes para que possamos estar harmonizados para este estudo de beneficência. Obrigado. Obrigado a Deus. Nosso estudo de hoje, reparemos nossas mãos. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. Mateus, capítulo 8, versículo 3. Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando a colheita. Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações, mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento, mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos da sabedoria e de amor na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal. Mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura. Mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorsos, pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Reparemos assim a que forças da vida estendemos nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio de todos, ensinando e ajudando, cirando e afogando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas, e para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Esses são textos que nos chamam muita atenção para que uso a gente está fazendo de nossas mãos, das nossas vidas, dos nossos corações, porque tudo é um conjunto. Nosso corpo, nossa alma, vibra tudo em uníssono. Então, a gente lendo esses textos, desperta na gente aquela vontade de servir de verdade, de ser bom. Então, por isso é importante a gente estar sempre ligado nisso, estar sempre atento a esses estudos, procurando sentir o que a gente está lendo, procurando vibrar nessas frases que geram energia para dentro de nós. E o texto de Emmanuel é muito claro em todas as obras que ele escreve, são coisas que estão sempre atualizadas com o nosso dia a dia, com o nosso ser, com o nosso eu de cada dia. E o texto, e Jesus, estendendo a mão, tocou-o dizendo: Quero ser limpo. Então, essa citação que a gente acabou de ler, ela se refere ao quê? Aquela passagem em que um leproso
pede a Jesus para ser curado. E Jesus, impondo as mãos, cura aquele homem da lepra, que naquela época era calamidade, os leprosos eles eram obrigados a viver isolados, longe do convívio familiar, longe da sociedade, longe de tudo, porque era uma doença que não existia cura naquela época. Então todos eram isolados. E o que Jesus faz? Cura através das mãos, né? Estende as mãos e cura aquele homem. Então esse ensinamento deixa claro o quanto as mãos são importantes, a responsabilidade que representam e o quanto elas podem ser úteis quando bem direcionadas. Mas será que a gente, no nosso dia a dia, realmente usa essas mãos com bons sentimentos, com boas intenções? Será que a gente não está apontando o dedo para outras situações com outras intenções? Então a gente tem sempre que estar lendo essas coisas e procurando observar o que nós estamos fazendo com relação a esses ensinamentos, como eles estão penetrando dentro de cada um de nós, como que a gente está utilizando cada um desses ensinamentos. Devemos ter sempre a preocupação de estender as mãos para fazer o bem, pois muitas vezes no passado a gente já estendeu para fazer o mal, para praticar o mal. Quantas vezes nossas mãos já puxaram um gatilho? Quantas vezes nossas mãos já pingaram uma gota de veneno para eliminar um irmão? Quantas vezes nossas mãos já foram impostas para transmitir energias negativas? Então, hoje é a hora da gente acordar para tudo isso e ver o uso que a gente está fazendo, né? Se estendendo para o mal, a gente já sabe qual vai ser o resultado, qual é o efeito que ela tem. Então, estendendo para o bem, o resultado será o quê? De auxílio, de bênção, tanto para quem oferta como para quem recebe. Então, a gente sabe que toda vez que a gente estende a mão para ajudar alguém, para confortar alguém, para acalentar alguém, esse bem está sendo também feito para nós. Nós também estamos recebendo isso. Nós estamos vibrando positivamente, nosso ser, nossa alma, nosso espírito está conectado àquilo. E da mesma forma que eu auxilio, eu também sou auxiliado. Então, se a gente acredita na imortalidade da alma, não há por que a gente ficar parado no tempo, lamentando das dores pessoais, lamentando os sofrimentos, mas sim dando continuidade, que a gente sabe que ninguém vive aqui nesse planeta sem problemas, sem preocupações, sem sofrimento, sem dor, sem uma doença, né? Tudo isso faz parte do nosso momento evolutivo, faz parte da nossa vida é, do dia a dia. Então a dor está presente para cada um de nós, mas nós podemos também aliviar essas dores, tá, dos nossos irmãos, através de um conselho, através de um aperto de mão, através de um abraço. E quantas vezes a gente consegue fazer isso sem segundas intenções, né? Então busquemos a renovação através do trabalho ao próximo, utilizando essas mãos, deixando que elas enxuguem o pranto dos que sofrem mais do que a gente. Alguma vez a gente parou para te secar a lágrima de um irmão? E a gente possa oferecer o remédio àquele que está doente, aquele que está enfermo. Possamos aplicar um passe salutar, a mão estendida em oferecimento de amparo, de ajuda, na proposta de caminhar juntos. Então, quantas vezes a gente tem feito isso na nossa vida? Quais os momentos que a gente tirou para estender nossa mão dessa forma? Se nossas mãos não realizam as curas como Jesus fez, que elas sejam usadas de maneira a despertar o outro na ternura, no gesto que anima, que sustenta. Então, as forças do bem e do mal, elas podem se manifestar através das nossas mãos. Tanto eu posso transmitir o bem, como eu também posso transmitir o mal. Então, nós temos no mundo as mãos iluminadas que podem transmitir o amor, podem transmitir a paz, podem transmitir energias de conforto. Mãos que honram a indústria, que realizam progresso,
que ajudam na educação. Então, a gente não se dá muito conta disso, né? As mãos que curam na medicina, muitas são as mãos que se abrem generosas, possibilitando o progresso, o reconforto, a tranquilidade, a alegria. E a gente está conectado a isso? Será que a gente está observando esses detalhes, né? Mas também existem aquelas que são espinhosas, que espargem o ódio, que espargem o desespero, a preguiça, o sofrimento, e se entregam à miséria e ao vício, ao lado das primeiras, que confortam, acariciam, que levantam escolas, que levantam hospitais, que constroem lares. Então, são tantas as utilidades dessas mãos que a gente passa despercebido na nossa vida, que a gente não se dá conta, não presta muita atenção, né? Jesus deu o exemplo para nossas mãos, para que nossas mãos aprendam a servir à luz do bem, construindo na nossa própria felicidade a paz e o bem-estar do outro, né? Com as dele, Jesus curou os doentes, socorreu os fracos, amparou os tristes, limpou os leprosos, restituiu a visão aos cegos, levantou os paralíticos, afagou os idosos desamparados, abençoou a todos, né? Antigamente, as civilizações antigas, civilizações primitivas, as pessoas já usavam esse poder das mãos para curar, para diminuir o sofrimento, só que eles não tinham conhecimento de como isso funcionava, sabia que funcionava. Então, para eles, era um poder misterioso que tinha as mãos. Eles não entendiam ainda que essas energias que curavam saem da nossa própria alma, do nosso espírito, e que essas energias podem ser projetadas em energias também de constrangimento e de bênção, pela ação do dia a dia de cada um de nós. Então, são energias que podem acalmar a dor, através de quê? De uma fricção. Se a pessoa está sentindo uma dor em determinado lugar, você vê ali, dá uma massagem, passa a mão, e a pessoa alivia a dor, né? Funciona. A gente às vezes pensa que não, mas funciona. É porque nós transmitimos essa energia, a gente nem sabe muitas vezes, mas ela aquece, ela cura, ela alivia a dor do próximo, né? Através do quê? De uma pressão dos dedos, a gente pode estancar um sangue de alguém que está com ferimento, ou retirando um espinho, ou o veneno de uma cobra, ou simplesmente acalmando, transferindo ao outro o bem que porventura já reside em nós, porque a gente não pode transmitir esse bem, essa cura, esse alívio, se ele não estiver dentro de cada um de nós. É aquele outro detalhe. Nós temos que estar prontos para isso. Nós temos que estar sensíveis a esses atos, porque não é só querer também curar. A gente tem que estar em sintonia com Jesus, em sintonia com o alto, em sintonia com os nossos mentores, nossos guias espirituais, para que a gente possa transmitir isso ao próximo. Então, desde os tempos primitivos até hoje, a mão é o quê? É o símbolo de fazer, do fazer que nos leva ao saber, se soubermos dar boa direção a elas. Então, reparemos, pois, em que direção a gente está dando as nossas mãos, qual uso a gente está fazendo delas hoje em dia, na hora da gente ler uma notícia da internet e divulgar de forma errada, qual uso a gente está fazendo das mãos? Compartilhar situações de internet que não tem nada a ver com a realidade, que podem trazer desgosto, dor, sofrimento ao próximo, as fake news que a gente escreve ali, o uso das mãos, pessoal, tudo são coisas que a gente não se dá conta. Então, que uso a gente está fazendo dessas nossas mãos? O que a gente pode fazer para nos melhorar, para crescermos espiritualmente, para usarmos essa mão em prol do bem, através do que já foi falado antes, secar uma lágrima de um irmão, acalentar, dar um passe quando necessário, aliviando uma dor, né? Então são todas essas coisas, esses ensinamentos que a gente
vem pra gente e a gente não tá muito assim, não observa muito no nosso dia a dia, tá? Que possa realmente esse estudo de hoje nos despertar um pouco mais para o uso que a gente está fazendo do nosso coração, do nosso ser, da nossa mão, do nosso poder que nós temos, desse poder que a gente tem nas mãos e que pode ser usado tanto, tanto, tanto em favor do próximo, em favor do bem. Que a paz esteja com todos. A gente observa, né, nos ensinamentos de Jesus o grande conhecimento que Jesus tem, né, trouxe para nós através do seu evangelho. A gente vê assim a mediunidade, né, ela vem sendo mostrada há séculos, né? Essa questão de desenvolvimento para o bem e para o mal. A gente vê na área indígena, por exemplo, né, embora os índios, né, viviam aquela comunidade, nós tínhamos lá os curandeiros, né, que usavam o seu conhecimento, mesmo com certas limitações, mas ali tinha as informações, né, levadas para eles, através do espírito, o remédio certo para a cura aquela determinada erva, para aquele tipo de doença, aquele tipo de problema, tudo. Então, as coisas vão se desenvolvendo, né, com o tempo. Né? Desde a época de Jesus para cá, a gente vê tanto o desenvolvimento mediúnico para o bem e para o mal. A gente vê a importância, né, da gente estar dentro de uma situação religiosa, porque dentro de uma situação religiosa nós temos a harmonia, o tempo para pensar, buscar o conhecimento através de pessoas e, harmonicamente, trabalhar a mediunidade para o bem. Então, Jesus nos trouxe esse dom, esse trabalho, né, para que nós possamos desenvolver para o bem. A gente, infelizmente, sabe que muitas pessoas ainda se comprazem naquela parte maligna, né? Ainda se comprazem naqueles momentos que para eles é normal agir daquele jeito. Não é que a gente não entende, a gente sabe que existe o livre-arbítrio, né? E respeita o livre-arbítrio da pessoa, mas sabendo que em algum momento eles vão um dia parar com aquela situação. Mas olha só, a dívida, né, a cobrança que vai vir para o próprio campo espiritual dele, né, o ressarcimento das dívidas que eles vão ter que fazer, do mal usado da mediunidade. Então, o que acontece? Quando nós começamos a ter uma noção da mediunidade benéfica, a gente já vai começando a praticar o lado bom. E isso já vai o quê? Substituindo, como Jesus fala, o amor cobre a multidão de pecados, vamos substituindo aquela parte que nós deixamos para trás, vamos deixando para trás, botando novos valores no nosso campo espiritual. Então, isso vai fazendo com que o nosso perispírito venha a trocar valores, envolvimento, e então a gente passa a ter o entendimento para o lado, né? A gente sabe que existe, né, como a gente está comentando, ainda aquelas pessoas que, infelizmente, se comprazem na parte do mal. E a gente vai, porque, infelizmente, a gente observa, às vezes a gente não pode falar nada, né, porque às vezes você ainda pode levar uma resposta inadequada e, com certeza, você vai ter um atrito. Então, o que acontece? É ceder para vencer, né? Você deixa aquela situação lá, porque quem vai responder pelos atos é a própria pessoa que vem praticando, seja o bem ou o mal. É isso que eu tenho que falar. Eu gostei disso que o Sinésio falou, ceder para vencer. Vou pegar emprestado, tá? Vou pegar emprestado para mim, gostei. Mas é isso mesmo, cara. Não, mas é uma questão de... É igual a árvore do pinheiro, né? O pinheiro está lá, o galho, aí vai juntando de neve, juntando de neve, juntando de neve. Com peso, o galho arreia, dispensa a neve e sobe de volta. Sobe de novo, é verdade. São coisas que, assim, o tempo e a vivência que vão ensinando para gente, né? Não tem jeito, não. Eu achei interessante que, assim, o estudo da semana passada foi uma puxada de orelha. Esse estudo de hoje foi uma motivação, um incentivo, né? Para a gente poder
seguir. E, assim, reparar as nossas mãos. Realmente, assim, o seu Laércio falou, acho que tudo que também estava na minha cabeça, né? Mas eu acho legal a gente destacar que é importante a gente compreender que tudo na nossa vida é uma questão de escolhas, né? E as escolhas são as oportunidades que Deus nos deu. E o desafio é a gente aprender a fazer escolhas melhores, né? Como o Sinésio falou, essa questão da mediunidade, que infelizmente alguns ainda acabam desenvolvendo por um lado não tão legal, assim, embora a gente saiba, né, que tem aquela questão, né, do atenuante, do agravante, até onde vai o conhecimento daquela pessoa dentro da espiritualidade, né, das questões espirituais, isso vai fazer também uma diferença, né? Mas a gente está aí exatamente para isso, para aprender aquilo que não sabemos, né? E as escolhas que a gente tem a oportunidade de fazer é exatamente para poder testar se aquilo que a gente está aprendendo está solidificado, se aquilo é útil, se não é útil, se é bom, se é mal, porque não é o fato da gente estar reunido aqui, né, num domingo como esse, procurando fazer, né, as leituras, refletir, não significa que a gente saiba fazer boas escolhas hoje. Não. A gente está da mesma forma que aquele outro que não frequenta uma religiosidade nenhuma. A gente também está caminhando. A gente está buscando. A diferença é que isso que a gente está fazendo aqui é um suporte a mais, né? É, é uma base de apoio para a gente poder, como o Sinésio falou, ter aquele momentozinho de você parar, refletir, você ouvir o que o outro está falando, você aprender, né, a ceder, né, a segurar um pouco mais a sua onda, tentar segurar um pouco mais seus ímpetos. Então, quando a gente para observar esse título, né, reparemos nossas mãos, tudo aquilo de bom que a gente consegue fazer e a gente abre mão, de parar para pensar, caramba, o que a gente está fazendo da nossa vida? Não é? Por que a gente tem tanta dificuldade em acertar? Por que a gente, muitas vezes, ainda se sente mais tentado a fazer o errado? Por que a gente se deixa vencer pelo cansaço? Por que a gente se deixa vencer pela preguiça? Por que a gente se deixa vencer pelo desânimo, pela falta de motivação? Por que a gente se deixa vencer pelos problemas? Se todo mundo tem problemas, uns mais, outros menos, tudo bem. Mas cada um tem uma vivência, né? Cada um tem uma história, tem coisas para poder realizar. E, assim, é legal a gente ver o quanto de coisa boa a gente pode produzir. Não é? Então, a gente precisa realmente levantar, até para chamar atenção, puxar a orelha, levantar as coisas ruins que acontecem? Precisamos, porque é preciso alertar, é preciso esclarecer. Mas a gente também tem que buscar alternativas. Não adianta só colocar, não faz isso porque está dando errado. Mas se a gente não tiver alternativas para sugerir, se a gente não pensar em soluções, em buscar, né, uma forma de fazer melhor, uma forma de fazer diferente. Afinal de contas, a nossa vida gira em torno disso, da gente tentar fazer diferente, da gente tentar fazer melhor aquilo que ontem a gente não conseguiu fazer. Né? Então, é importante a gente estar sempre tentando se motivar, sempre observando as coisas boas que acontecem ao nosso redor, porque, por incrível que pareça, acontecem coisas boas ao nosso redor, não são somente coisas ruins, mas a gente tem por hábito dar mais valor àquilo que é ruim. E muita coisa boa está acontecendo, a gente nem sabe, a gente nem toma conhecimento, por isso a gente também não valoriza. Então, é a gente olhar para dentro de nós mesmos e ver o quanto de coisa boa eu também faço, você também faz, todo mundo aqui faz. Não é? Porque se a gente tem um lado que precisa reparar, e todos nós temos nossos defeitos, com certeza a gente também tem um lado que já está fazendo coisas boas. Né? Afinal de contas, a gente está no mundo de provas e expiações, a gente já deu um saltinho, a gente estava no mundo primitivo e está agora em provas e expiações. Isso significa dizer que coisas boas aconteceram, porque senão a gente ainda estaria lá atrás, né? E é preciso a gente pensar nisso, nas coisas que a gente faz, no amor que a gente já consegue sentir, na amizade que a gente consegue desenvolver. Tudo bem, nossa amizade ainda é um pouco seletiva, nosso amor também é um pouco seletivo, mas e o que a gente já consegue fazer não tem valor? Claro que tem. Né? Naquilo que a gente pode fazer para ajudar e que a gente já consegue fazer de coração aberto. Tem coisas que a gente faz para ajudar e não é tão de coração aberto assim? Tem.
Mas a gente vai se forçando agora. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo de coração aberto sem nem perceber. Eu lembro, eu acho até que eu já falei isso, mas vale repetir que está dentro desse estudo. Tem um psicólogo, é o Emerson Pedersoli. Ele dirige uma casa espírita lá em Minas. E aí ele é muito bacana os estudos dele, eu gosto bastante. Ele contou uma vez que a história dele foi exatamente nesse sentido. Ele nasceu numa família espírita, então desde cedo ele estava engajado, estava dentro, né? Não engajado, estava dentro. Mas aí o que acontece? Como ele era de família espírita, ele sempre era motivado a participar das coisas, a participar dos eventos, dos auxílios, das campanhas e tudo mais. Aí ele se viu diante dele com a necessidade de tomar conta, de ajudar ativamente a cuidar de pessoas com deficiência, né, mental e deficiência física. Eram crianças, um grupo pequeno que a casa, o centro espírita que ele frequentava, estava se propondo a abrigar, né? No princípio, ele admitiu que ele ia mais por obrigação, porque se ele não fosse, ele ia ficar com a consciência pesada. Porque tinha dias, ele era novo, rapaz, tinha dias que ele queria passear, ele queria ir numa praia, ele queria sair com a família, ele queria fazer outras coisas de jovens, adolescentes, né? Isso era direito dele também. Então, assim, ele ia, mas ia mesmo à vontade. Depois, com o tempo, ele começou a perceber que era uma questão de ajustar o tempo dele também, ajustar as oportunidades, para ele também não deixar de ter esses momentos de família, momentos de diversão, que é legítimo, é devido. Você também não pode abandonar a tua família para ficar dentro da casa espírita o tempo todo. Você tem amigos, você tem a sua vida, né, de sociedade. E aí ele começou a fazer. Em princípio, ele fazia... Ih, o telefone da Dona caiu. Em princípio, ele fazia por obrigação. Depois, com o tempo, ele se envolvendo com aquilo, ele foi vendo que aquilo entrou dentro dele. E ele já não via mais sentido na vida dele deixar de fazer aquilo. E ele começou a fazer de coração. Hoje, ele diz que aquelas crianças adulteceram, são adultos, que estão naquelas mesmas condições. E ele não vê mais a vida dele sem fazer esse trabalho. E olha que coisa bonita, o que ele produziu com as mãos dele, entendeu? Então foi um aprendizado que ele construiu, e não foi fácil. Porque você vê, lidar com pessoas que têm esse nível de dificuldade, imagina o tanto de problema que ele não deve ter enfrentado. Mas ele persistiu, ele teve momentos que ele quis desistir, que ele deixou a desejar, que ele faltou, depois ele voltou de novo, mas hoje ele está mais engajado, entendeu? Ele diz que ainda assim tem dias que ele luta com ele mesmo para poder, né, fazer, para poder ir, mas ele já tem o coração mais aberto para aquilo. E assim somos nós, é um exemplo que eu achei legal, e a gente precisa ter isso na nossa mente, né? Não vai ser de hoje para amanhã que a gente vai estar santo, que a gente vai estar fazendo tudo direitinho, que a gente vai estar altamente colaborativo na casa espírita, que a gente vai estar altamente engajado, mas é a construção do dia a dia, né, que a gente precisa se motivar a fazer. Essa motivação que a gente tem que buscar dentro de nós para poder encontrar as soluções para os problemas que a gente tem hoje à nossa frente. Então, a gente, cada um já falou, né, muita coisa que é o certo. A gente tem as ferramentas, né? Deus mostra e dá oportunidade da gente ter essas ferramentas, né? Ainda mais a gente na casa espírita, né? Que tem tantas lições e tantas oportunidades. Mas a gente tem que pegar na ferramenta para aquilo poder funcionar. Se você não tiver a ferramenta certa, você não consegue nem apertar um parafuso, né? Tem que ter a chave certa, o tamanho certo, né? E a gente vai tentando acertar, né? E aproveitando as oportunidades, né? Que no dia a dia aparece, né? Para a gente pôr em prática, né? E também não se sentir uma pessoa inútil, né? Que não serve para nada, né? Quantas criações que se você não souber, né? Por isso que é muito importante colocar uma criança numa evangelização, porque ela já vai tendo aquela ligação, né? Com a parte espiritual,
com os conceitos, né, de certo e de errado, né, porque para ela já ter depois, quando chegar jovem, aquilo tudo aflorece aquelas, como é, a espiritualidade, né, o livre-arbítrio dele, né, vai aflorescendo e alguns tomam bons caminhos se tiver um bom exemplo, né, e outros nem tanto, né, mas as nossas mãos está aqui para a gente poder auxiliar, trabalhar o corpo todo, né? Então, tudo faz parte de uma só coisa, de uma só pessoa. Mas a gente, com as mãos, a gente pode auxiliar bastante, né? É, essas palavras que já foram faladas, assim, a gente fica, quem fica por último fica no prejuízo. Porque falar mais o quê? Depois de vocês falarem tão bem, explanarem tão bem, mas é aquela coisa, sempre tem algo para falar. E aí, o que que nós entendemos? Quando está falando no começo do texto, meditai na grandeza, na sublimidade das mãos que se estende para o bem. Gente, essa palavra resume tudo. Meditar, não está falando pensar e olhar, e não, porque pensar é muito rápido, olhar é muito rápido, é meditar. Meditar é um olhar profundo, é meditar, é mergulhar, é analisar, porque muitos de nós vemos essas ações e pensamos, é normal, e as coisas estão muito ruins, tem tanta coisa boa acontecendo, tantas pessoas fazendo bem, mas a gente já está, que nem vocês já falaram, numa sintonia de tanta perturbação que a gente só percebe as coisas erradas. Acho que foi até a Elane que falou isso. A gente só percebe as coisas que dão erradas, a gente só percebe as coisas negativas. Por que isso acontece? Porque nossa sintonia, infelizmente, ainda é essa. Se nós tivéssemos um olhar de amor, um olhar de caridade, um olhar profundo, um olhar, digamos assim, mais puro, nós tínhamos um olhar diferente de ver essas informações que está aqui, como ele fala aqui, meditai, olhai, analisai, ver como ainda tem mãos que trabalham, como tem o bem aqui na terra, como nós ainda, graças a Deus, ainda temos corações generosos, porque a gente só vê os corações predegosos, né? Os corações endurecidos, os corações turbulentos, mas nós não meditamos, nós não paramos para pensar. Meditar é o quê? Parar, pensar, mergulhar lá para dentro do meu eu interior e analisar tudo que está ao meu redor. Aí sim eu vou ter uma análise melhor do que estou vendo, do que eu estou ouvindo e do que está acontecendo no nosso planeta. Quando ele fala, pede para a gente meditar, é porque nós precisamos ter o quê? Centralizar, sabe? Nós temos que ter mais consciência do que nós estamos fazendo aqui, mais consciência das coisas que estão acontecendo. É para que nós tenhamos um olhar profundo nas coisas boas que estão acontecendo, porque tem coisa ruim, sim, lá embaixo no texto explica muito bem, mas nós temos que nos apegar com as coisas boas e olhando as coisas ruins como uma experiência amarga que nós não precisamos passar por isso. Se formos passar, tudo bem, temos que passar, que a gente sabe muito bem que nós estamos no planeta de prova e expiação, tudo bem, mas não esqueça das coisas boas, dos corações generosos, das mãos que nem fala aqui, das mãos que ara a terra. Nós já paramos para pensar o alimento que chega nas nossas casas, mesmo sendo com o custo do nosso suor, não chegaria, mesmo nós tivéssemos o dinheiro para comprar, se essas mãos que ara a terra, que planta, que colhe, que coloca no mercado a serviço, a nosso serviço, nós não teríamos nada disso, mesmo tendo dinheiro para comprar. Tanto é que a gente vê a greve dos caminhões. O que acontece com as greves dos caminhões, dos transportadores? A gente fica, nós temos um dinheiro para comprar, mas nós vamos no mercado e vamos encontrar a prateleira vazia. Por quê? Porque não temos transporte. E os caminhões não poderiam fazer esse transporte se não tivesse esses irmãos aradores. Aqueles que pegam pesado, aqueles que trabalham, aqueles que trabalham sol a sol, que vestem a camisa.
Eles que estão a serviço de Deus, que estão a serviço de Jesus, nos ajudando. Nós que já moramos na cidade grande, que não temos que, digamos assim, que não temos a responsabilidade de fazer esse trabalho, mas nós temos que olhar por esse povo, olhar por esses corações generosos. Olha quanta coisa boa tem e muitas vezes passa despercebido nas nossas vistas, né? Nas nossas preocupações, e que a gente às vezes se acha merecedores de mais e mais e mais e não dá valor tudo que nós temos, tanta coisa boa que está acontecendo no nosso planeta. Então, ele fala também nas mãos que constrói a escola, a cidade e nações. Nós já paramos para pensar que seríamos de nós se esses irmãos não tivessem estudado para arquitetar essas escolas que hoje acolhem nossos filhos, que educam nossos filhos. Que seria dos nossos filhos se não tivesse essa oportunidade dessa educação? E seria de nós se nós não tivéssemos essa educação, desses irmãos que constroem essa nação. São coisas assim que a gente não para pensar. Nós vivemos num momento tão automático, nós somos achamos que somos tão merecedores, que a gente não para, que aquilo para que nós hoje temos na nossa casa, que está nos oferecendo ali recursos para a nossa sobrevivência, não é nosso. É tudo emprestado pela misericórdia de Deus, e além disso, ainda vem através de outras mãos esquecidas, de outras mãos desconhecidas, de outras mentes que nós nem sabemos quem é. E então nós temos que parar para refletir. Mais uma vez, se nós tivéssemos dinheiro para comprar tudo isso e não tivesse aqueles corações generosos trabalhando para nos sustentar, para nos oferecer esses recursos, nós seríamos pessoas com dinheiro na mão e coração e estômago vazio. Ou seja, estou falando da alimentação material, mas nós estamos falando também, aqui também está incluindo a alimentação espiritual. Que esses livros, que nem ele fala aqui nos irmãos, que tiram o seu tempo para louvar o ensinamento que estudou, seja na ciência, seja na ciência espiritual, seja na ciência normal, né? Porque quantos esses irmãos estudam, esses médicos, esses estudadores, quanto eles se isolam, quanto tempo eles perdem, né, entre aspas, eles renunciam da sua vida material para estudar, para descobrir recursos para a medicina. E quantos irmãos desse como Divaldo e tantos outros mais, seguinte, nosso irmão Franciscano Xavier deu o maior exemplo disso, se isolou da sociedade para editar não sei quantos livros, psicografar não sei quantos livros para nós, para alimentar a nossa alma. Ou seja, de um lado nós temos uns corações esquecidos que alimentam o nosso corpo físico, do outro lado nós também temos irmãos que nunca, muito pouco lembramos, que se isolou para alimentar o nosso corpo espiritual, ou seja, a nossa mente, o nosso espírito, porque nós temos que andar junto. Não adianta a gente estar com a barriga cheia de alimentos se nossa mente não tiver essas informações que é trazida do mundo espiritual através desses corações generosos. Então, nós só temos que agradecer. Se a gente parar, fizer essa meditação que ele fala, meditar na grandeza, da sublimidade das mãos que se estende para o bem, gente, era suficiente para a gente dizer, meu Deus, nós somos privilegiados. Quanta gente tem nos ajudando, quanto amor ao nosso favor. O que está nos faltando? Boa vontade. Que isso não quer dizer que vai ter lá embaixo essas informações dos irmãos que embaraçam a nossa caminhada e a sua própria caminhada. Mas isso não quer dizer que esses irmãos também não vão se redimir. Vai chegar o momento deles, aí cabe a nós aprender com a lição de Jesus, estudar, até mesmo passar para esses irmãos, para que eles tenham e ver a outra parte, que é a parte do bem, do amor e da caridade, que muitos deles não conhecem, e que nós sejamos o quê? Distribuidores dessa mensagem de luz. E que esses irmãos possam, num futuro próximo, também mudar a sua polaridade, ou seja, mudar a sua vibração, e que nós sabemos que esses irmãos não são ruins, são desinformados. Como diz Emmanuel, a maioria de nossas maldades não são maldade, um homem ruim, um homem mau, são ignorância do bem que nós ignoramos que existe. Então, e da irresponsabilidade que nós assumimos quando nós fazemos o mal. Ele fala muito bem isso em um dos livros dele, Emmanuel fala isso. Então, o que nós temos que entender com essas informações?
Vamos parar de reclamar, vamos parar de ver as coisas erradas, vamos parar, vamos ver sim que nós não somos cegos, mas vamos tirar dali uma lição de que aquilo ali não é legal, de que agir assim traz dor, traz sofrimento, e vamos nos agarrar, nos pegar com a palavra de Jesus, com a mensagem de nosso mestre, que foi como falou lá no finalzinho, o último relato aqui desse ensino de hoje, que morreu de mãos abertas para dar vida para todos nós, que foi cravado numa cruz para trazer, para dizer para nós que é possível amar, que é possível vencer, que é possível digamos assim, suportar a dor, por pior que ela seja, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Se nós estamos passando nesse planeta de prova e expiação, por esse momento difícil que nós estamos enfrentando, de todas as, digamos assim, seja social, seja moral, seja de qual maneira for, como nós estamos enfrentando, seja na saúde, se nós estamos passando por tudo isso, por essa pandemia que está nos deixando oprimido, que cada notícia que vem bombardeia nossas energias, é porque nós precisamos e nós podemos passar por isso, e que nós não estamos sozinhos na luta. E não vamos ver essas coisas como tão ruins assim. Vamos ver, analisar e dar o nosso melhor, porque é desse nosso melhor que vai ser construída energia positiva para curar não só a nós, mas a nossa família, para curar a sociedade, para curar os irmãos doentes que nem sabem que já se encontra do outro lado e que, infelizmente, ainda está aqui vinculado ao planeta Terra. Então, são essa mensagem de luz, essa mensagem de meditar na oração, meditar na caridade, meditar no bem, que vai nos fortalecer, que vai nos amparar, que vai nos ajudar a sair desse momento difícil. Porque não é comentando, não é fazendo, dizendo, propaganda como nós estamos vendo aí, apavorando as pessoas que nós vamos sair. Nós só vamos trazer dor e sofrimento, porque a sociedade já está doente, não precisa mais de energia tão negativa para adoecer. Nós precisamos agora pregar o amor. E agora, como se aproxima do Natal, nada é melhor do que a gente. Não vou falar se o Laércio pode deixar aqui seu estudinho da semana que vem, tá? Tranquilo. Só falando nesse momento sublime que nós se aproximamos do Natal, vamos pedir a Deus que toque, mas toque com muita força, com muita pureza nos corações da humanidade, corações ainda fechados, corações ainda, infelizmente, que se encontra digamos assim, um muro, mas que ele possa trocar, porque ele tem como fazer isso, para que o amor possa fluir nos corações da humanidade, não de um pequeno grupo, mas de toda a humanidade, que eu tenho certeza que todos nós vamos vencer pelo amor. O amor nos fortalece, o amor vence, o amor vai fazer com que nós vencemos das mazelas, não só do planeta, mas de cada um de nós que já estivem aí, digamos assim, há anos, há milênios, há séculos, nos rodeando, que nós estamos aqui nessa luta. Que quando se fala da reencarnação, nós falamos de quê? De vencer a si mesmo, de evolução, de oportunidade. E essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, nesse momento desse estudo, é para quê? Para que nós venhamos acumular recursos, informações, fortalecer o nosso espírito, alimentar nossas almas, para que nós possamos vencer toda essa batalha que nós estamos enfrentando e que não sabemos o que vem pela frente, mas que Deus nos ajude, que nós estejamos fortalecidos para, de braços abertos, cabeças erguidas, enfrentar cada uma delas. E assim foi a nossa palavra de hoje. E vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a Jesus, nossos corações abertos, o seu infinito amor possa fortalecer a cada um de nós, Senhor Jesus. Toca, Jesus, nos corações generosos, nos corações ainda tão fechado, tão surdo, tão mudo da tua palavra de amor, de paz e de harmonia. Que a tua infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, possa penetrar em todo o planeta, em cada um dos teus irmãos queridos, em cada uma necessidade de amor, de paz, de harmonia, que possa transformar, que possa regenerar
cada dor, cada enfermidade, cada Ave Maria que possa que se encontrar nas mentes de cada um de nossos irmãos, que cura, Jesus, possa curar qualquer uma das nossas enfermidades, que nós te agradecemos por esse momento tão sublime, momento de paz e de harmonia, em que entramos em contato com a tua luz, com o teu amor, com a tua infinita misericórdia, e te agradecemos, te louvamos por essa oportunidade desse estudo na manhã de hoje, não só do estudo de hoje, mas de todos os dias. Nós te agradecemos por todos os dias da nossa vida, por cada oportunidade que tem nos dado e nos oferecido. Obrigado, Jesus. Nos acolhe, nos ampara, nos protege. Que tenhamos uma semana de paz e harmonia, que seja em casa, na rua, no trabalho, onde quer que nos encontramos, que a tua luz brilhe em todos nós e nos defenda, Senhor Jesus, de todos os males, físico, material e espiritual. Que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus.